tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Eu espero que estejam bem, eu espero que estejam aproveitando a aula, porque já tiveram aula hoje, né, com a professora Mauricéia, não foi, professora Mauricéia? Isso mesmo, e até falando em vocês, do seu Jalimazinho. E hoje, professora Mauricéia, a gente vai falar mais um pouquinho do Recife, essa cidade linda, maravilhosa, que nossos estudantes moram, que a gente vive aqui. Será que você conhece bem a nossa cidade? Vamos descobrir um pouquinho sobre a nossa cidade? E olha só, a gente também tem aqui a nossa intérprete, que está fazendo ali a tradução simultânea em Libras e está ajudando a deixar a nossa aula mais acessível a todos os estudantes, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o tema da nossa aula de hoje é Modificações da Cidade do Recife, que é para as turmas do 4º ano e Acelera, da disciplina de Geografia, tá bom? Então, lembrando sempre que a nossa aula, a gente está aqui assistindo no ao vivo, mas também vocês estão aí, ó, pegando o tablet, o celular, acessando, conversando ali no chat, ao vivo com a professora Mauricéia, tirando as dúvidas, respondendo, e eu quero hoje que vocês respondam, tá? E se não deu para assistir a aula, o que eu faço? Pode ir também lá no YouTube, no nosso canal do Educa Recife, conversar com a gente por lá, e a gente também está de olho ali, tá certo? Então, cuidado com a nossa cidade do Recife. Hoje eu estava vindo para cá, sabe, para a aula, e eu fiquei tão triste, professora Mauricéia, que quando eu estava vindo no ônibus, uma jovem estudante, estava até de farda, pegou o papelzinho e, ó, jogou para fora do ônibus. Imagina, professora Mauricéia. É verdade, a gente vê muito essa situação e não é nada legal. A gente sempre tem que tomar cuidado com a nossa cidade. E são esses pequenos atos que a gente faz. O lixo, sempre no lixeiro, principalmente para não entupir as vias. A gente também tem que respeitar as filas nos ônibus. Se você é estudante, você é jovem, quando você estiver no ônibus, dá o seu lugar para um idoso. Ele está cansado, ele precisa de um local para se sentar, ele não consegue se segurar bem no balancinho ali do ônibus. Então, seja gentil. Sempre tem isso em mente, tá bom? Então, vamos lembrar o que eu já falei aqui sobre o espaço geográfico do Recife? Aonde é que ele está localizado? Lembra só que eu falei para vocês, a gente tem essa divisão aqui. O nosso planeta é o planeta Terra, nosso continente é a América, e especificamente a América do Sul. E dentro dessa América do Sul, a gente tem vários países, que o nosso Brasil, que é esse país aqui, ó, lindinho, maravilhoso, está dentro da América do Sul. E quais são as regiões que tem nesse Brasil? A gente tem o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. São 5 regiões. E a nossa região é a região Nordeste, que é essa aqui de azul, ó, que todos os seus estados, que são esses aqui, eles são banhados pelo oceano. Então, todos os nossos estados têm uma partezinha que está no litoral, tá? E dentro dessa região aqui, a gente tem os estados. E vocês lembram qual é o nosso estado? Que é o estado de Pernambuco, que é aquela linhazinha. Nosso estado tem muita história, vale muito estudar sobre ele. E sempre quando a gente estuda sobre o nosso estado, a gente acaba falando da nossa cidade, que é Recife. Por que Recife? Porque Recife é a capital do estado de Pernambuco e uma cidade muito importante, que foi graças a ela, graças ao seu desenvolvimento, principalmente graças ao seu porto, que a gente conseguiu construir essa cidade linda que a gente conhece hoje. Então, olha só, eu lembrei para vocês também sobre as diferenças das avenidas, das ruas e das vielas. Lembra, a avenida tem uma largura maior, que geralmente é igual a 20 metros, que são áreas bastante movimentadas por carros, transportes públicos, pedestres passam por ali também. A gente tem as ruas, que já são vias menores, com largura igual de 19 a 7 metros. E, por fim, a gente tem as vielas, que é a exclusividade dos pedestres. E hoje vocês nem sabem o que foi que aconteceu, tá? Eu estava passando por uma viela, hoje aconteceu tudo errado comigo. Estava passando por uma viela e sabe o que foi que aconteceu? 2 motoqueiros passaram pela viela, eu só observando, e nem aí para os pedestres, simplesmente passaram, e isso não pode, a gente tem que respeitar as normas de trânsito também, não é para estar andando do jeito que quer por aí não, tá? Então, já que a gente está falando sobre essa questão do Recife, sobre a geografia do Recife, a gente vai falar um pouco mais sobre a geografia física da cidade do Recife. Olha só que bonita, a gente está vendo aqui o marzinho,
bem bonitinho. E olha só, vocês conhecem essa região aqui? Conhece, né, professora Mauricéia? Tenho certeza que eles conhecem essa região aqui, né? Já vimos várias vezes nessas fotos e eu tenho certeza que também muitos já passaram por aí. Então, a cidade do Recife está situada em uma planície aluvial. Hoje eu vou falar vários termos técnicos, tá? Mas não se preocupa, porque eu vou estar explicando o que são esses termos. O que significa uma planície aluvial? Essas planícies são formações geológicas que se caracterizam por seres, planas ou um pouquinho só inclinadas. Então, a gente está aqui numa cidade que é uma cidade plana. Mas será que toda parte dessa cidade é plana? Não. Olha só. Então, aqui a gente tem um riozinho, porque a gente tem muitos rios, tá? Nessa cidade. E como foi que essa cidade se formou uma planície assim plana? Através dos riozinhos que foram trazendo sedimentos. E quais são esses sedimentos? Olha só, são a argila, o silt e a areia. Então, esses três sedimentos foram se juntando e foram formando a planície da cidade do Recife. E aqui, quando a gente vê essa imagem, a gente pode ver, pelo menos nessa região aqui, que é tudo retinho, tá vendo? Não tem elevações, não tem os morros, não tem montes, não tem montanhas, que são aquelas partes mais altas. É tudo, retinho, tá bom? Então, a gente também percebe que tem outros aspectos físicos na cidade do Recife, porque ela não é só o centro do Recife, ela se expande, como a gente já viu. Então, aqui a gente está vendo o quê? As ilhas. Olha só, essa região daqui do meio, que eu estou mostrando aqui para vocês apontando, vocês estão vendo que tem água por todos os lados. Isso é uma característica do quê? De uma ilha. Essa daqui, a gente está observando que tem a ilha do Recife, a ilha de Santo Antônio e a ilha de São José. Recife, ela foi muito soterrada, teve muito soterramento dos mangues e áreas alagadas. Então, a gente perdeu um pouquinho das características de algumas das ilhas, mas a gente ainda tem essas ilhas, tá certo? E olha só, tem essa ilha também aqui, que é a Ilha de Deus. Já conheceu a Ilha de Deus, professora Mauricéia? Já conheci a Ilha de Deus, já fui lá algumas vezes. Tem uma escola lá, inclusive, eu já fui fazer algumas coisas. Será que algum dos nossos estudantes é de lá da Ilha de Deus? Fala pra gente, que a gente está aqui curioso, querendo saber, tá? É verdade. E olha só, o que é uma ilha? Uma ilha é qualquer pedaço de terra subcontinental cercado por água. Isso significa o quê? Aqui no continente não é uma ilha, por quê? Porque ele está se juntando com outros espaços. Mas aquele pedaço pequeno de terra que está afastado, que é cercado por água, ele é considerado uma ilha. A gente tem ilhas mais próximas daqui de Pernambuco, como a gente viu aqui, a Ilha do Recife. Mas também a gente tem ilhas mais afastadas, como o quê? O arquipélago de Fernando de Noronha, que lá também é uma ilha, tá certo? Olha só, a gente também tem penínsulas. Vocês sabem o que são penínsulas? Que nome diferente, né? Penínsulas. Eu estou mostrando aqui a foto para vocês. Conhece esse lugar, professora Mauricéia? Não, assim, talvez eu conheça, mas... Conhece, só que é porque eu peguei uma perspectiva diferente. Pois é, professora. Qual Essa foi a daqui, perspectiva? Brasília Teimosa. Por que eu peguei essa foto, essa parte de Brasília Teimosa? Porque aqui, gente, a gente observa, essa região aqui, é uma ponta, tá vendo? Que tem nessa ponta uma parte de água e aqui é o continente. A gente observa que isso é uma formação característica de uma península. Porque uma península é o quê? É um pedaço de terra que é cercado por água por todos os lados, exceto uma área que é ligada ao continente, que é justamente o que a gente está vendo aqui, Ele tem água aqui, tem água aqui, mas aqui, nessa parte que é ligada ao continente, não tem água. Então, isso é uma característica de uma península, tá certo? E também nós temos os manguezais, que são o quê? Características de áreas que alagam, que ficam alagadas. Tem características assim peculiares também com as plantas, com os tipos de animais. E aqui a população dessa região aqui, ele teve o costume de soterrar um pouco esses mangues. Eu não acho lá uma coisa muito certa de se fazer, né? Porque a natureza, ela sempre pede de volta aquilo que lhe foi tomado. E aí é que acontecem os acidentes naturais. E olha só aqui o que a gente está vendo aqui. Também tem algumas áreas, bastante áreas de mangue aqui no Recife. A gente vê que está tendo sempre um reflorestamento, está tendo um cuidado com as plantas, mas a gente também tem que sempre estar,
presente e ativo no cuidado dessas áreas. Por quê? A gente ainda vê muito lixo enganchado aqui, ó, nessas arvorezinhas, e inclusive nas suas raízes, principalmente no período da chuva, porque a chuva, ó, sai arrastando tudo e nesse arrastar ela leva o lixo também para essas áreas. Isso é muito preocupante, a gente tem que tomar cuidado. E olha só, manguezal, mangue ou mangal é um ecossistema costeiro de transição entre os biomas terrestres e os biomas marinhos. Ali existe um encontro do mar com a terra. E ali também, para quem não sabe, é o berçário de muitos animais marinhos. Muitos animais marinhos vão para essas áreas de manguezal para se reproduzirem, terem seus bebezinhos. E eles ficam lá até crescerem e poderem ir voltar para o mar, tá? Olha só, o que eu coloquei mais aqui, ó, onde há um encontro de águas de rio com a do mar ou diretamente expostos à costa, sujeito ao regime das marés e dominado por espécies de vegetais típicas. Por isso que a gente vê assim árvores bem diferentes do mangue, que tem essas raízes para fora da terra, porque essas raízes ajudam a filtrar essa água e eles ali pegam os sais minerais que são necessários para a árvore poder realizar o processo da fotossíntese. Tá certo? Então, a planície do Recife, a planície, aquela parte ali plana do Recife, é circundada, que é isso? Tem ao seu redor colinas em um arco que se estende ao norte, do norte ao sul, de Olinda até Jaboatão. Agora eu cheguei na parte dos morros. Lembra que eu falei que Recife tem uma parte plana, mas nem tudo é plano, tem a parte dos morros também, tá certo? Ó, colinas ou morros são a caracterização de um acidente geográfico que é formado através de pequenas elevações de um terreno com declínio suave. Então, existem aqueles morros, ó, não são montanhas, porque montanhas são enormes. Morros já são um pouquinho menor. E a gente vê muito essas regiões de morro aqui da nossa cidade do Recife. É o que a gente está vendo aqui nessa região, olha. Uma área muito bonita, que eu estou vendo muito verde, que é uma característica da nossa cidade, o verde. Sempre tem planta em tudo que é canto, fico muito feliz de ver. Mas a gente pode ver, ó, que tem aqui regiões planas, mas lá em cima, ó, tem as casinhas que estão no morro. Muitas pessoas moram em morros. Você conhece alguém que mora em morro? Eu tenho parente que mora em morro. Você tem, professora Mauricéia, parente conhecido que mora em morro? Algum bairro que seja de morro, que alguém conhece que mora por lá? Não, eu não tenho ninguém. Mas aqui, veja bem, a Ana me falou que ela mora no bairro da Lagoa Encantada. E o bairro da Lagoa Encantada é um bairro que é circundado por várias elevações, né? Então tem muitas casas que são nos morros, apesar da Lagoa Encantada ser uma área mais plana, mais baixa. Ah, tá certo. Essa região aqui é o sítio do Brás, que fica localizado lá no sítio dos Pintos, que é um bairro daqui do Recife, tá certo? E olha aqui, outra foto de área de morro que a gente está vendo. Ó. Sempre eu vejo o verdezinho no meio das casas, isso é muito bom. Sempre a gente tem que ter essa vegetação ali para dar uma refrescância no ambiente, né? E aqui é uma foto da zona noroeste da cidade do Recife. Essa palavra aqui saiu errado, ignora, é noroeste, tá? Então, vou passar logo para a gente ver essa próxima parte aqui. Todo mundo fala que o Recife está abaixo do mar. Vocês já ouviram isso? Já ouviu isso, professora Mauricéia, que o Recife está abaixo do mar? Já ouvi, sim. Mas o Recife está abaixo do mar não, sabia, gente? Porque se o Recife estivesse abaixo do mar, a gente vivia com diques assim na frente da nossa cidade. O Recife é plano, ele é baixo, mas ele fica de 2 a 8 metros acima do nível do mar, porque senão não teria condições de a gente estar aqui, a gente estaria sempre no alagado. Mas por causa disso, ela é considerada a cidade mais baixa do Brasil. E a gente tem que tomar cuidado com as marés, porque sempre quando a maré está alta, ela dá um trabalhinho para a gente, né? Inclusive quando está chovendo. Então, vamos entender como é que está essa área territorial do Recife? Eu falei para vocês que tem as áreas alagadas, eu falei para vocês que tem planícies, eu falei para vocês que tem mangues, eu falei para vocês que tem morros. Mas será que vocês sabem a porcentagem de cada um? Será que vocês têm a ideia? Qual é que será que tem mais? Área plana, manguezal ou o morro, a colina? E aí? E aí, professora Mauricéia, qual é o seu palpite? Qual é que será que tem mais? Olha, professora, é uma resposta assim difícil. Eu vou aguardar a sua aula para saber direitinho.
Vou prestar atenção, assim como os que estão aqui no chat, que eu estava falando para eles estavam falando sobre seus bairros, suas escolas, e aí eu disse, vamos prestar atenção na aula, porque depois, olha, a professora Sinara pergunta e a gente não vai ficar sabendo. É verdade, é verdade. É muito importante a interação de vocês, mas preste atenção aqui no conteúdo, tá? Olha só. Os morros ganham em disparada, gente. Não tem nem comparação. 67% da área do Recife são compostas por morros. Vocês têm que entender que tem todo tipo de tamanho de morro. Morro não é só aquela coisinha grande, não. Ele tem um pouquinho médio, tem um pouquinho pequeno, tá certo? Tem as planícies, que tem 23%, que são aquelas áreas planas, e a gente tem 5% de mangue. Então, ainda é uma quantidade considerável de mangue que a gente tem. A gente tem que preservar sempre essa área, tá certo? E aqui a gente está vendo uma coisa que é muito comum na nossa cidade, que são o quê? São as pontes. Como a gente viu, a gente tem muita água em torno da nossa cidade, não é verdade? Por isso que a nossa cidade do Recife é conhecida como a Veneza brasileira. Vocês conhecem Veneza? Será? Olha aqui, essa daqui é Veneza, ela fica localizada na Europa, no país da Itália. Olha só que bonito lá também, ó. A gente observa aqui que tem casa de um lado, casa do outro e tem os barquinhos aqui no meio. Veneza sim, tá? Tá abaixo do nível do mar. E olha só, as pessoas se locomovem lá pelos barcos, é muito comum. Essa área aqui de Veneza, essa região, ela é muito conhecida mundialmente por ser dessa forma e tem muitos turistas que gostam de ir lá conhecer essa área. E olha só, é bonito, tá? Tem muitos prédios bonitos. E não só foi de Veneza que a gente herdou também essa característica de ser rodeada por água, não, tá? Além da gente ter herdado também de Veneza, sabe o quê? O carnaval, ó. Tá ali, ó. Todo mundo gosta do carnaval do Brasil e também gosta do carnaval de Veneza, tá certo? Então, Recife é cercado por rios e cortado por pontes. É cheia de ilhas e cheia de mangues também. Não esquece que são características geográficas da nossa região, tá bom? Olha só que bonito aqui. A gente está vendo essa imagem belíssima. A gente está vendo aqui. Deixa eu contar quantas pontes eu estou vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou vendo 6. Vocês estão vendo quantas aí? Observa a imagem. Deixa aqui para vocês contarem. Olha só. E outra coisa que a gente observa, né? Tem muita água. Mas que água será essa? Será que é só água normal? Será que aí tem oceano? Será que aí tem rio? Será que aí tem lagoa? Vamos descobrir, né? O que é que tem aqui, né? Então, vamos passar aqui. A gente está vendo aqui o mapinha da nossa cidade do Recife. Aquela ilha ali, essa daqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é um diquezinho natural. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, de Brasília Teimosa, que eu falei para vocês da península, que fica localizada aqui, ó, a pontinha dela, ó, porque esse aqui foi um dique que foi construído. Aí se juntou aqui e ficou essa região. Aqui a gente está vendo, ó, um riozinho. Aqui a gente está vendo outro riozinho. E aqui a gente está vendo outra saída de água. E olha só quanta água tem aqui, ó. Água, 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 água. E tem essa água azul todinha aqui. Então, vamos dar um nome a essas regiões? Olha só. Esse superior daqui, dessa ponta, é o rio Capibaribe, tá certo? E ele deságua por aqui, ó. Nessa região aqui. Já na outra ponta do lado de lá, a gente tem o rio Beberibe, olha só, ele deságua pela outra ponta. E aqui a gente tem o Oceano Atlântico, que os três se juntam e dá aquela visão linda, maravilhosa que a gente tem no Recife, que vale a pena você conferir. Vocês já vieram aqui nessa região e olharam como é bonito? Ah, gente, é lindo, vale a pena, tá? É uma dica que eu dou para vocês. E a gente vê aqui na nossa cidade pontes, como eu falei, né? Para todos os lados. A gente está vendo aqui, ó, a ponte da Eunice de Nassau, que é uma ponte muito importante na nossa cidade. É a primeira ponte desse formato aqui que foi construído no Brasil, desde o período dos holandeses. E quem construiu foi o Maurício, mandou construir, né? Foi o Maurício de Nassau, por isso que a ponte leva o nome dele. E olha só, ali a gente está vendo o ligamento de muitas ruas importantes na cidade, e aqui a ponte, que serve para as pessoas andarem, se locomoverem, e os carros também,
Estão entendendo tudo? Ficaram com alguma dúvida? Diz aí, professora Mauricéia, alguém ficou com alguma dúvida? Não, inclusive estavam aqui comentando sobre as questões quando você falou aí dos morros, né? A Ana disse que tem pessoas que constroem morros e eles acabam caindo, né? As chamadas barreiras. É verdade. E aí a gente chama a atenção como é importante na hora de construir, né? A gente, se for construir em área de morro, tem que ter muitos cuidados. Cuidado com o corte da barreira, cuidado para não estar jogando lixo, porque tudo isso faz a barreira deslizar. É verdade. O Edson disse aqui que estuda na Jandira Botelho. A Beatriz também está aqui comentando sobre a aula, que está entendendo tudo direitinho. Tem um aqui que mora no bairro da Macaxeira, que é um bairro também bastante numeroso, né? Já dei aula em 2 escolas lá na Macaxeira, eu conheço aquela região ali. A Beatriz, que mora na Macaxeira. E todos aqui estão entendendo direitinho. E aí chama atenção só para uma coisa. As palavras difíceis que hoje a professora Sinara falou na aula dela, podem ser pesquisadas onde? No dicionário da professora Mauricéia, olha aí, ó. Isso mesmo, professora Mauricéia, dá para pesquisar o que é planície, o que é aluvial, mangue, manguezal, morro, montanha. Lembre-se, essas são palavras que são utilizadas muito na geografia. E é bom vocês irem se familiarizando com elas, tá? Porque quando a gente fala do espaço físico, a gente está trabalhando a geografia física daquela região. E é um conteúdo que vocês vão trabalhar bastante daqui para frente. Então, se preparem, vão estudando aí. E o Edson está aqui registrando que está gostando muito da aula, que está muito legal. Ai, que bom, Edson. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu adoro ver essa foto. Eu adoro ver a cidade do Recife, gente. É um amorzinho que eu tenho. Quando eu venho falar aqui do Recife, nas minhas aulas de geografia, de história, de arte, eu já fico muito feliz, professora Mauricéia. Queria só falar de Recife aqui, mas a gente tem outros conteúdos para dar, né? Então, olha aqui. Essa parte aqui, essa foto aqui que vocês estão vendo, essa imagem, esse gráfico, a gente está vendo aqui várias bacias de rios, de água. O que é bacia? Bacia é o nome desse conjunto aqui, ó, que a gente está vendo, de rios, de riachos, que vão se juntando e vão formando. Existem várias bacias aqui, ó. Essa ponte, essa linhazinha preta aqui, que eu estou demarcando aqui na telinha para vocês observarem, é a demarcação da nossa cidade do Recife. Dentro da nossa cidade do Recife, nós somos abençoados pela natureza, porque tem vários rios, gente. Muitas cidades no planeta não têm essa quantidade de água que a gente tem aqui não, tá? Mas não é porque a gente tem essa quantidade de água que a gente pode estragar de usar de qualquer jeito, não. A gente também tem que ter responsabilidade com isso. Então, aqui dentro a gente vai ver várias bacias, mas as principais que são aqui para a nossa cidade é a de Capibaribe, a de Beberibe e a de Tegipió, que a gente está vendo aqui dentro, nessas linhazinhas, ó. Aqui tem uma de Capibaribe, aqui tem uma de Tegipió e aqui fica localizada a de Beberibe, tá certo? Então, o Recife também, a gente vai falar um pouquinho da temperatura. Tem um clima tropical úmido, que fica entre 20 a 30 graus. Ela tem essa variação. Mas o quê? O que significa esse clima tropical úmido? O clima tropical úmido tem temperatura média do ar em todos os meses do ano, que é superior a 18 graus. Então, a gente não fica abaixo disso. E não tem estação invernosa. Significa o quê? A gente não tem inverno. A gente tem chuva, mas inverno em si não é característica desse clima. E é o que a gente observa. Por exemplo, a gente está no inverno, mas hoje está um sol lindo, maravilhoso. Como é que está aí no seu bairro? Porque aqui está um sol muito bonito. E sol quente não é característica de um período de inverno. Característica do inverno é o sol fraco, ou chuva ou frio. Então, essa é uma característica que a gente encontra no inverno. Mas nesse tipo de clima aqui, que é o nosso, não tem essa característica. Infelizmente, né? Porque eu adoro um friozinho. Professora Mauricéia não gosta muito de frio não, né, professora Mauricéia? Não gosto de frio, gosto de calor. Inclusive, hoje o dia estava maravilhoso. Que bom! E olha, gente, a professora Mauricéia já deu uma dica aqui para vocês. As dificuldades das palavras, vocês podem ir lá na árvore do livro, olhar nos dicionários, pesquisar, se interessar. E eu vou dar uma dica bem legal para vocês, que é esse livro aqui, ó.
A Garça Gracinha. É bem fofinho esse livro. Ela faz uma viagem sobre o Recife através de fotos, como você está vendo ali, ó. Porque a garça é um animal característico daqui da nossa região. Existe muito ali na área litorânea, na área dos rios. Quando a gente passa aqui nas pontes, a gente vê bastante. Então, a Garça Gracinha, ela faz essa viagem, ela mostra para vocês um pouco da cidade, das belezas e dos problemas que a gente tem aqui, né? Que a gente tem um monte de problema, né, professora Mauricéia? Temos sim. Muitos, somos os humanos que causam. E é isso que ela fala também, tá? Então vale a leitura. Bota aqui o seu telefone, smartphone ou tablet, aponta para cá que ele vai enviar direto para vocês lá para a árvore do livro. Aí você bota o seu login, que é a sua matrícula, entra e procura esse livro, tá? E a nossa aula acabou, professora Mauricéia. Foi tão rapidinho hoje, né? É verdade. E olha, uma curiosidade sobre a Garça Gracinha, se eu não me engano, a autora dela é recifense, não é isso? Esse livro, justamente, é um livro da Escola do Futuro, que foi todo feito aqui, tá? Então vale a pena, que assim, uma professora daqui. Isso, exatamente, porque é da escola ambiental que tratava muito sobre esses temas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um passeio maravilhoso pela cidade do Recife e os estudantes estavam aí participando muito, realmente gostaram também. Então, eu quero muito agradecer a participação da Ana, do Edson, da Beatriz, de todos aqueles que estavam aqui conosco hoje. E a gente amanhã tem mais. Isso mesmo, professora Mauricéia. Muito obrigada pela sua presença, obrigada também pela nossa intérprete Kézia aqui com a gente. E ó, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.